Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vindo mais uma vez ao youtube.com/Repórter Diário ou ao facebook.com/Jornal Repórter Diário. Hoje o nosso papo na RDTV é sobre futebol, mais precisamente sobre o Grêmio Mauaense, o time de Mauá que virou assunto de um DVD e de um livro que serão lançados na segunda quinzena do mês de junho. E ao meu lado, para falar sobre esse assunto, o Samuel Boss e o Daniel Acária. Olá, Samuel. Olá, Daniel. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao RDTV. Mais uma vez, né? Nossa casa aqui, né? Obrigado, Carlos. Principalmente pelo assunto, né? O interesse do assunto. Exatamente. E meu amigo Daniel. E aí, Daniel, tudo bem? Maravilha, Carlos. Eu quero aqui agradecer a você, ao Samuel, à casa, né? Ao Repórter Diário, ao Ayrton, um abraço fraternal aí, dizendo que o Repórter Diário também foi fonte da minha pesquisa. Também as matérias lá dos anos 2000 serviram como base para essa pesquisa que acabou virando o DVD que nós vamos conversar e o livro também. Nossa, como você está sério. Parece até político, né? Porque eu gosto aqui, queria agradecer também. E, enquanto isso, Carlos, a nossa amiga está dizendo para você ir para lá, só não sei o que é. Ela está fazendo assim para você. Então, mas aqui tem o DVD do Grêmio Mauaense, a história do Grêmio Esportivo Mauaense, a locomotiva da ABC. A gente tem aqui em primeira mão, porém o lançamento, como eu disse, só na segunda semana de junho. E como surgiu a ideia de fazer o DVD do Grêmio Mauaense, e o livro, fazer a história do Grêmio Mauaense? Olha, eu digo que ele tem problema mental, porque o que ele fez não é coisa de gente normal. O Daniel Acária, eu conheci ele em 2009, né? Foi em 2009 que a gente se conheceu, na Câmara ele era assessor de imprensa. Eu conhecia e a gente montou o jornal Quarta Ordinária, mas em paralelo a isso, o Daniel já fazia pesquisa de clube de futebol amador da cidade de Mauá e em paralelo já fazia assessoria de imprensa para o Grêmio Mauaense e já estava escrevendo a história. Esse maluco ficou 4 meses dentro da biblioteca municipal de Santo André, todos os dias pesquisando os jornais da época, diariamente, sobre o Grêmio Mauaense. O que lhe ocasionou, depois disso, teve uma doença pulmonar, por conta dos ácaros da biblioteca. Ficou 6 meses, ficou fora. Já mofo, né? Não, mas é verdade. Ele teve um problema seríssimo de pulmonar por conta da pesquisa. E aí, quando eu fui para Ribeirão Pires, eu era diretor do jornal. A Voz de Ribeirão Pires. A Voz de Ribeirão Pires, nós fizemos a história do futebol amador lá, que virou uma revista. E o Daniel escrevendo. Quando virou esse ano para 2017, eu chamei o Daniel e falei, Daniel, você já está escrevendo 4 anos já essa pesquisa. Historiador, se deixar, eles vão até o último. Mas não acabou a história ainda, a gente tem que continuar escrevendo. Falei, vamos fazer o filme. E o Daniel prontamente atendeu. E, em paralelo, ele teve que correr para terminar a questão do livro para lançar junto. Não é isso? Exatamente. Aliás, Carlos, é assim, bem nessa linha que o Samuel falou mesmo, eu quero aproveitar e agradecer também de coração esse meu irmão, né? Porque ele foi o grande responsável até, Carlos, por estarmos hoje materializando essa ideia. Porque é o que ele falou. O meu trabalho inicial de pesquisa, ele abarcava todo o futebol da cidade. Profissional, amador, os campos, os jogadores. E se não fosse o Samuel, acho que eu estaria preso até hoje nisso, né? Então nós conseguimos separar a parte concernente ao Grêmio, que acabou virando esse DVD, né? Diga-se de passagem, muito bem feito, né? E também um livro, né, que chama-se Almanaque Histórico do Grêmio Esportivo Mauaense, que acabou totalizando 142 páginas. Né? Como o Samuel falou também, né, eu sou jornalista de profissão e estou também concluindo aí meu trabalho enquanto historiador. Né? O meu curso de História também, se tudo der certo, aí mais um ano, aí a gente encerra a graduação em História. Então, e vai dar aula nas escolas da UFRJ, né? Na realidade, a minha vontade ela é continuar na área da pesquisa, né? Eu, desde o meu início, né, dos meus estudos, o meu objetivo não é lecionar, né, apesar de ser a faculdade ser de licenciatura em História, mas a minha vontade é continuar no campo da pesquisa e, quiçá, do futebol, né, porque a gente juntou as duas coisas que eu mais gosto, que é o futebol
e a história. Mas de certa forma o futebol ele ajuda também a contar um pouco a história da nossa sociedade. Sem dúvida. Principalmente a partir do século XX, né? Sem Quando dúvida. o futebol começa a se popularizar no Brasil, ele está sempre junto ali com o momento da história no desenvolvimento. Brasil, com o desenvolvimento da história. E aqui no ABC é diferente. O caso do Grêmio Mauaense é um caso clássico assim, de formação de time profissional aqui na região, porque vem da junção do amador, um futebol amador forte, que é forte até hoje. A Liga Mauaense, para quem acompanha, ela é muito forte, como a Liga de Santo André. Liga de Diadema, por exemplo, é uma liga muito forte. E surgiu uma ideia ali de formar um time. Só para contar um pouquinho, para quem não conhece a história do Grêmio Mauaense, como surgiu essa fusão de alguns times ali para formar um time profissional na cidade. Bom, eu vou falar assim mais dessa questão. O Daniel, quando trouxe a ideia, toda a pesquisa já montada, tal, ele já tinha um caminho a seguir, né? De toda a construção da parte do amadorismo até chegar no profissionalismo, né? O que você disse é bem verdade, que a gente percebe, no momento que a gente estava fazendo a história, montando o roteiro para o DVD, é que a história da cidade, a história política da cidade, o político, ele olhava o esporte como algo que juntava a sociedade num bem comum. Então, os políticos da época, né? O Leonel Damo, então, alguns personagens que estão aí no DVD, Clóvis Volpi e outras personalidades políticas, se juntam que, através do futebol, eles conseguem dar um maior desenvolvimento e um olhar para a cidade diferente do que era antes, né? Mauá tinha uma história, né? E depois que cria-se o Grêmio Mauaense, Mauá expande a nível nacional. E aí a criação é com o Daniel, que ele é o pesquisador. Sim, não, mas é bem isso mesmo que o Samuel falou, viu, Carlos? Assim, como é que surge a ideia do clube? Primeiro que o esporte no Brasil, o futebol no Brasil, ele vai além do esporte, né? E aí, a base da minha pesquisa, inclusive, que vai ser a base do tema que eu vou usar, inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, os vínculos do esporte, né, do caso do futebol, com a política. Sim. E aí não é só com a política eleitoral, mas também o futebol ele tem muito, e aí o que acabou originando o Grêmio também, ele tem muito daquela coisa como de união das pessoas, né? Um esporte barato de se praticar, numa época que a cidade, ainda hoje mas no período aqui, na década de 70 e 80, isso era muito mais latente, né? Que é a falta de opção de lazer para as classes mais baixas. Então o futebol ele sempre foi um aglutinador de pessoas, tanto para a prática do esporte, como ao final para a reivindicação de melhorias. Então, sim, era no clube de várzea lá que as pessoas se reuniam para reivindicar escola, para reivindicar ônibus, para reivindicar asfalto, para reivindicar posto de saúde. Então, com essa força somada, os políticos, muito espertamente, o Dorival Rezende, o Leonel, o próprio Clóvis Volpi, além de eles atuarem, como o Samuel falou, desgostarem, mas eles também acabou sendo trampolim para os caras continuar na política. Mas também. assim, a gente vê essa questão do trampolim, mas eles gostavam mesmo. Sim, você vai conversar é verdade. Com essas personalidades, você vê que eles têm brilho no olhar de falar de futebol. Não é uma crítica, viu, Samuel? Não é uma crítica, não. Na verdade, eu acho isso maravilhoso. Então, mas porque a cidade... essa relação do futebol, os políticos, os vereadores, principalmente com os clubes amadores. Mas naquela época era muito mais puro. Eu vou te dar um exemplo do estádio, né? Cara, aquilo para a cidade, aquilo foi um evento do Estado. Quando o prefeito Leonel Damo, quando então o vereador Clóvis Volpi, depois prefeito de Ribeirão Pires, quando essas pessoas eles tiveram o start de vamos construir o estádio, cara, aquilo agitou a cidade, agitou a região. Então aquilo foi muito importante para a cidade. Eu não faço como crítica, não. Eu analiso isso como uma coisa muito positiva. Né? Queria hoje que uma cidade como Mauá, como Diadema, construísse um estádio para 15, 20 mil pessoas. Né? Então, e a gente aborda isso na pesquisa também. Então aquilo não foi só a política, mas aquilo acabou agitando toda a cidade. Porque Mauá, como uma cidade dormitória até então, o Grêmio acabou se transformando como uma opção de lazer das pessoas. Né? Então, assim, a gente aborda não só o lado futebolístico da coisa, né? Mas o lado desportivo, o lado político, o lado social, né? Que acaba tudo confluindo numa coisa e você só. Falou do futebol de várzea, o futebol amador, que é muito forte na cidade. E a gente começa, na verdade, né, o preâmbulo do DVD é isso, começar com o futebol de várzea, a gente fala do futebol de várzea.
o fortalecimento do futebol até chegar na ideia de se criar clube profissional. o Grêmio, né? Em 1981, que eu... Isso, 15 de dezembro. E lá nós tínhamos os coronéis que o Daniel pesquisou tal, que era o Sanvidotti. Isso, grande Sanvidotti, Que Aparecido foi Sanvidotti. presidente da Liga. Da Câmara, presidente da Liga. Tipo, esses caras do sindicato, ficam uns Isso, 30 anos. 200 anos. Igual presidente de partido político. Sim. E aí, ele já está há quantos anos? Cerca de 86 hoje. Cerca de 86. Cerca de 86, 84 e 87. Na verdade ele está nos 80, pronto. Tá por ali. E aí a gente foi entrevistar e ele tem toda a história do futebol e tal, e aí ele conta... Só não lembra história mais, da né? Não lembra mais. Eu não. lembro mais das coisas que ele. E tem uma peculiaridade que a gente fala do futebol de várzea, porque quando a gente foi, o Daniel foi entrevistar o Volpi, eu estava no dia que o Daniel foi entrevistar o Volpi falou que ele tinha dado um golpe na liga, né? Foi bem... O Volpi não citou nesses termos. Falou, mas não, eu falei. No golpe ele falou assim, Ele foi um golpe. preparou o terreno para depois ocupar o comando da Liga. Ele né? fez uma segunda liga. Né? Isso. Como ele já tinha acordo com os caras de lá, o Sanvidotti acabou perdendo, né? E aí a gente quis abordar Da isso federação, no DVD. no caso. A gente quis abordar isso no DVD para ter um fato, pelo menos uma polêmica, né? Não, mas se você, pela história, pelo pouco que eu sei da história do Grêmio Mauense, a gente vai aprender mais com esse DVD e com esse livro. O próprio início surgiu de uma ideia de um nome, de uma pessoa que também tinha essa ligação futebol-política muito forte, que era o Nabi Abichedi. Isso, que na época exatamente, na época era presidente da Federação Paulista de Futebol, depois chegou a ser vice-presidente da CBF, até ele é mais conhecido por aquela entrevista do Ernesto Varela, que o Ernesto Varela pergunta qual é a sua próxima jogada, a relação que o Nabi tinha com o governo militar, que já tinha saído do Patrão do Bragantino. Né? Patrão do Bragantino. Quantas e quantas vezes o Bragantino não mudou o nome do seu estádio para Nabi Abichedi? Porque O Nabizão, né? o Nabizão toda hora muda o nome do estádio do Bragantino. Mas é engraçado como não é só a história local, né? Que tem a ver faz uma tabelinha política e esporte. Até a própria ideia do Grêmio Mauense vem de um cara, uma figura essencialmente política e futebolística. Há controvérsias. Por quê? E eu levanto, inclusive com bibliografia, né? Com citações bibliográficas e pesquisas, que isso aí foi, na verdade, a ponta do iceberg. Isso aí foi a última parte da história da fundação do Grêmio, foi a interferência do Nabi. Na realidade, começa antes. Dorival Rezende, então prefeito, depois assassinado, né, em 83, logo quando deixou a prefeitura, foi quem, em meados da década de 70, já projetava a ideia de ter um clube de Mauá no profissionalismo. Mas ele era jogador de futebol, é bom falar isso. O Dorival, eu não sei se ele era jogador de futebol, eu sei que ele era pegador. Né? Ele era pegador, literalmente. Depois eu falo do quê. Né? E ele já havia prometido para alguns clubes amadores da cidade, como o Mocidade, Futebol Clube do Zaira, como o Grande Esportivo Jardim Maringá, como os mais tradicionais clubes, o Independente, o Industrial, ele já tinha prometido transformar esses clubes em profissional. Então a ideia do Nabi, o Nabi chega um pouco depois. Claro que o Nabi foi um grande incentivador, até porque ele precisava dos votos dos clubes para se perpetuar no poder na Liga. Exatamente. Né? Como posso dizer, a história é essa, mas a ideia de se formar um clube vem antes do Nabi e antes até do Volpi. Até para lembrar o que o Daniel está falando, naquela época, a eleição da Federação Paulista, os clubes profissionais, os votos deles valiam 2 e dos clubes amadores valiam 1. Então era melhor ter um clube e as ligas também votavam. E as ligas também votavam. Mas votam até hoje. Né? Votam até hoje, mas era melhor ter o voto dos profissionais do que ter o voto dos amadores. Exato. Até que na época surgiu as duas candidaturas do Silvio Luiz, na época a Federação Paulista. Que foi árbitro, inclusive. Que foi árbitro da federação, mas depois se candidatou. Essas conversas eu fico meio boiando, então eu vou tomar água aqui. Porque eu sou. Falar em água também tem uma história muito engraçada do Sanvidotti. Mas a história, o pessoal fala do Nabi Abichedi como um grande... A história do Grêmio, né, que a gente entra mesmo, são alguns nomes que é unânime entre as pessoas que a gente conversou, que foi levantado. Primeiro, o Dorival Rezende e o... Que foi o primeiro presidente do clube. Dorival Rezende e o outro... O Volpi, o Pedro Carmo Alves. Não, o Joaquim o que era assessor do Dorival Rezende. Ah, tá, o Roberto Silva. Roberto Silva. Então, Dorival Rezende e Roberto Silva é unânime, todo mundo fala deles.
Depois nós tivemos o nome do Leonel Damo como incentivador da questão da estrutura do clube, né? E aí você tem Clóvis Volpi, que também é uma unanimidade entre as pessoas que você entrevista, porque foi presidente, então era um cara mais empreendedor, de montar a parte social do clube. Sim. Do futebol de um todo, né? Do futebol. Aí você tem o Pedrinho do Carmo, que também é uma unanimidade, que é praticamente um cartola, né? Aquele vice-presidente, aquele que... Joaquim. E o Joaquim Ferreira Neto, que aí é a unanimidade maior entre todos. Porque assim, você vai conversar com um ex-presidente, ele tem problema com o Volpi tem problema com aquele tem problema... Mas o Joaquim e o Pedrinho são os dois nomes que todos... Não há rejeição. Não há rejeição. São os nomes em que... Joaquim, porque Joaquim era o cara que tinha essa ligação com esse vínculo mais próximo com a Federação Paulista. Era assessor do Nabi, né? Isso, e também do Departamento de Árbitros da Federação Paulista. Né? E aí você tem o Pedrinho do Carmo, que era o cara que comandava o clube diariamente ali, né? Então, você vai conversar com essas pessoas, elas são unânimes. Então, a gente conta a história do início do clube, nós pegamos alguns ex-jogadores, que é interessantíssimo falar, que nem o Marrom. Até hoje ele está lá. Você vai administrador do estádio. Administrador do estádio. Foi o primeiro treinador, depois foi técnico, depois voltou a ser jogador, foi treinador e técnico no mesmo jogo, inclusive. Jogador. Foi jogador e técnico ao mesmo técnico, tempo. Geralmente. É verdade. Treinador e jogador ao mesmo tempo. No campeonato de 83. Jogou contra o Jabaquara, jogou contra o Taboão de São Bernardo. E foi jogador e treinador ao mesmo tempo. E aquela figura que está lá até hoje, amando o clube. Maravilhoso. Marrom, aliás, mandar uma relação ainda pura, né? Que verdade. Pouco se vê com os clubes aqui no Brasil. Sim, Os jogadores que passaram, que a gente conversou, que são os jogadores mais emblemáticos do clube, né? Porque alguns já são falecidos e não teve como a gente conversar, né? Porque a gente... O Samuel até tentou. Eu tentei, falei com alguém, algum médium, mas não quiseram dar entrevista por causa do direito de imagem. E a imagem não sairia perfeita. Mas Calma, fica tranquilo que quem está acostumado com o Rastilho sabe que é a linha assim. Mas quando a gente conversa com esses jogadores, a gente que não eu não vivi nessa, o Daniel sim, porque ele é mais velho, mais caquético que eu, mas havia o futebol mais romântico, principalmente na parte do Grêmio. Havia esse vínculo de amor da cidade, como foi em São Caetano, década de 90, como aconteceu agora com São Bernardo. Então havia um vínculo de amor com a cidade, quando eles falam de cidade, Grêmio, assim, você vê o brilho no olhar, que era um momento... apaixonante, onde eles pegavam um ônibus e iam para não sei aonde e tal. O que acabou. Hoje nós temos isso o clube perdeu um pouco desse vínculo com a cidade, né? E assim, acho que é importante, dentro dessa análise que o Samuel está fazendo, Carlos, é importante destacar também que aquele momento foi um momento muito especial, não só para a cidade, né? O Brasil como um todo, né? Por conta da seleção de 82, daquele momento político que o Brasil estava deixando de viver a ditadura, o movimento das diretas. O Leonel Damo, querendo ou não, quando ele assumiu a prefeitura em 83, ele implementou, e ainda hoje, né, as pessoas mais antigas falam muito da gestão dele, que foi uma gestão empreendedora também no esporte. Né? Pô, você imagina hoje, para uma cidade como Mauá, construir um estádio para 15 mil pessoas. Hoje, com a prefeitura nenhuma, nem Santo André, que é uma cidade muito grande, tem condição de fazer um estádio. O Bruno Daniel demoraram quantos anos, aí, 2 gestões, para fazer uma reforma meia boca. Que é meia boca, vamos ser realistas, não tem papa na língua, não. Os caras fazem uma comemoração aí, Carlos, mas foi uma reforma meia boca. E, à época, a cidade construiu um estádio para 15 mil pessoas. E, assim, aquilo foi um evento regional. Para você ter uma ideia, quando o estádio foi inaugurado, no dia 8 de dezembro de 1984, o São Paulo Futebol Clube veio inaugurar o estádio. E veio com o seu time principal. E nós conseguimos, melhor dizendo, algumas fotos, tal, que vai estar no livro, vai estar no documentário que você vai ter o privilégio de poder assistir hoje. Você vê lá o Miller, o Silas, o Careca, pô, eram jogadores de alto nível. Na época dos menudos. Dos menudos do São Paulo. Então, assim, um clube de altíssimo nível, 20, né? Altíssimo nível. Então,
aquilo tudo, como o Samuel falou, que foi um momento mágico, que foi mágico mesmo, que só foi possível e só seria possível naquela circunstância, naquela conjuntura. E hoje não seria possível mais. Perdeu essa magia em torno do clube. Do clube, do próprio esporte, porque hoje nós vemos a fase do futebol gourmet. Né? Hoje o vínculo das pessoas com o futebol ele é muito diferente do que era. E dos políticos também, e já não seria mais possível. Então, eu acho que foi tudo no momento certo, na hora certa, tinha que ser naquele momento mesmo. Tá? Esse jogo em especial... Que eu estava lá? O primeiro jogo que o Daniel estava lá, que foi o... Que já começou, o Daniel já começa a pé frio desde o início. Foi 2-1 pro São Porque Paulo. até hoje, mas o São Paulo, com seu time titular, que um ano depois foi campeão brasileiro, meu amigo. E muitos deles foram para a Seleção Brasileira, Copa do Mundo de 86. Careca, com o meu Careca, a honra de marcar o primeiro gol no estádio, aos 4 minutos do segundo tempo. Virou 0-0. Aos 4, Careca. Mas você vê a foto da inauguração, estádio lotado em Mauá, e foi transmitido rede nacional. Né? Que a gente não conseguiu as imagens porque o SBT não tem o arquivo. Não tem memória. Da TVS para o SBT aí acabou a memória. E foi transmitido para o Brasil inteiro. E eu me lembro, foi o Joaquim ou foi? Eu não me lembro quem que a gente estava conversando, que eles foram viajar. O Pedrinho. Foi o Volpe que falou isso aí. Isso. Que foi não sei para onde, lá em Alagoas. Em Alagoas, e o pessoal estava falando do jogo do São Paulo e do Mauaense. Que inaugurou o estádio. Para eles, né, para o futebol e para a cidade, para aqueles dirigentes, foi um momento de glória. Tipo, Mauá saiu para todo o Brasil. Né? E detalhe... sem ajuda da FUNAI. Sem ajuda da FUNAI. E um ano depois, Carlos, ou 6 meses depois, o Esporte Clube Santo André, então na primeira divisão do Campeonato Paulista, jogou praticamente todo o Campeonato Paulista de 85 no Estádio Municipal de Mauá. Porque o estádio Bruno Daniel ficou em reformas, teve um problema lá com o show, está no livro, né? Teve um show lá dos Menudos, inclusive, que destruiu o gramado, e o Santo André teve que jogar praticamente todo o Campeonato Paulista de 85 no Estádio Municipal de Mauá. Com um detalhe aí para os corintianos da Fiel aí. A primeira derrota que o Santo André impôs ao Corinthians em toda a história, no confronto entre as equipes, foi no Estádio Municipal de Mauá. Foi 1-0 para o Santo André, lá em Mauá. Tá vendo? Pé quente, estádio pé quente. E eu estava lá no dia, torci muito para o Santo André, inclusive. Mas é engraçado que isso acontece até hoje, né? Estádios modernos ainda continua acontecendo. Mas foram poucas as vezes. Acho que o Corinthians perdeu só 3 ou 4 jogos na história para o Santo André. E a primeira derrota foi em Mauá. Mas você tinha feito... E eu estava lá, viu? Uma pergunta e lá no início a gente não respondeu. A história, para se formar o time do Grêmio Mauaense, se conta aí no DVD de uma forma bem rápida, né? Porque é muito resumido. O que a gente quis fazer, na verdade, quando eu falei com o Daniel é da parte... ele é historiador, eu já tenho um lado mais publicitário. Juntou a fome com a vontade. Eu falei, a gente precisa de uma linguagem mais rápida pro DVD. E aí se conta que, na verdade, tinha um clube que era muito famoso um time de várzea, que era o Cerâmica. Isso, Esporte Clube Cerâmica. Que tinha o maior campo da cidade, então... Era uma taperinha melhorada. Taperinha, para quem não sabe, é o lugar onde é o CT do CAD, que é o Clube Atlético de Aldeia. Isso, que é pequenininho. E aí, do lado de casa. Exatamente. Aí, o Clube Cerâmica, eles pegaram alguns jogadores da várzea com alguns jogadores do Cerâmica. Uns dizem 8, outros dizem 5. Não, o Daniel, que é o historiador... Eu pesquisei, foram 4 jogadores de Cerâmica. Foi uma seleção de Mauá. Na verdade, a seleção de Mauá formou a base do primeiro time do Grêmio. Mas aí, para se fazer, o time precisava ter o aval de ter um estádio. E não tinha estádio em Mauá. Que é aí que a grande mágica do futebol, que aí Joaquim Ferreira Neto, que é o cara do Nabi, vem com... Precisava provar as medidas do campo. Só que o campo não tinha dimensão, era metade. Isso, o campo tinha 5 por 10, precisava de 20 por 30. Isso. Aí, isso que são Aí o cara da federação veio, o Miguel Atala, segurou a trena, e ele ia esticando a trena, e o Joaquim Ferreira Neto ia acompanhando ele. Isso. Para dar a medida certa. Ou seja, a trena mágica que o pessoal fala, porque se não fosse o Joaquim andando com a trena para dar a metragem correta do campo, não existiria Grêmio Mauaense. Aliás, chegou a dar problema isso. Um dos maiores rivais da história do clube, o Jacareí Atlético Clube,
o tricolor aqui do Vale do Paraíba, chegou, inclusive, a entrar com um pedido na federação para anular jogos e tudo por conta da dimensão do campo. É coisa que acontece até hoje, né? Que, na verdade, a federação conta no número de pessoas que cabem no estádio, tem que ter 5 mil para disputar a 4ª divisão do Campeonato Paulista, e as medidas hoje geralmente são as medidas da FIFA, né? 105 por 68, que é aquela medida padrão de Copa do Mundo. Na verdade, está sendo adotado para tudo quanto é campeonato e tudo quanto é jeito. Sim. Não sabe se está resolvendo alguma coisa, mas está adotando isso. Uma coisa é verdade, viu, Carlos? E é bem o que o Samuel salientou no início também. Não fosse as relações políticas dos dirigentes de Mauá com os membros da federação, certamente o Grêmio não teria conseguido disputar nem o campeonato de 82. E aí a gente tem que fazer, eu sou corintiano, mas também a ajuda do São Paulo Futebol Clube. Que foi o maior. Que foi o co-irmão do Grêmio, né? Que naquela época tinha muito contato, né, do clube com equipamento, parte jurídica, parte esportiva. Material esportivo. Por quê? Porque o presidente, na época, o Juvenal Juvencio, tinha empreendimentos, né? Se conta terrenos em Mauá. Isso tá também. Ele tinha terrenos em Mauá. Vamos comprar, viu, gente? Documentário e livro, por favor. Fala propaganda aí, o Merchan aí. Sim. Ajuda nós aí, porque ele precisava, como ele queria dar como uma gratidão por ter tantos terrenos, porque ele devia ser rico. Lógico. E tomavam para comprar uísque, pô. Para comprar uísque. Aí ele mandou o São Paulo Paulo no primeiro jogo contra o Grêmio no estádio de Mauá. De Mauá, com o time titular, né? E vai ter a sessão Maguila também, que eu quero mandar uns abraços aí. Tal. Vai ter, mas é só para até a gente encerrar aqui a entrevista antes dos abraços também. Aqui, infelizmente, é rápido. Que nem amor de coelho. Isso, a gente vai acabar contando todo o DVD, vai contar todo o spoiler. É verdade. Mas vai dar um spoiler sobre esse assunto, mas como é que vocês analisam hoje? O Grêmio Mauense está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, atualmente é o vice-líder do grupo 4, tem 13 pontos. 13 pontos. 2 a menos que 4 vitórias e um empate e 2 derrotas. 2 pontos 14 a menos gols que pró e 4 gols contra. Exatamente. Como vocês analisam hoje, não só o time em si no atual campeonato, mas a relação dele com a cidade? A gente falou, mudou, é outra história. O que só para o pessoal ter como exemplo, o que mudou exatamente desses anos 80, esse início, para hoje o Grêmio Mauense na 4ª divisão do Paulistão? O Daniel participou da torcida jovem do Grêmio, tem uma relação muito mais próxima do Grêmio, conhece todos os ex-presidentes, sabe de toda a história. Mas assim, o que eu vejo, depois que a gente começou a fazer esse trabalho, a política, a mesma política que um dia uniu a cidade com o time é a mesma política que ela também porque foi uma outra época, né? Quando no início lá que se formou o time principal, o Leonel Damo colocou os jogadores para ser funcionário público da prefeitura, trabalhava meio período, treinava meio período, não tinha essas leis de responsabilidade fiscal. Então, depois das leis de responsabilidade fiscal, a prefeitura parou de poder ajudar o time, da forma que ajudava. Foi impedida. Né? Impedida de ajudar. O time começou a ter seus problemas financeiros e a cidade, de uma certa forma, a gente tem essa briga política na cidade desde sempre, né? PT e Damo, PT ou alguém que... A Mauri contra o Leonel. Então, isso também atrapalha o clube, porque automaticamente, quando o prefeito ganha, quer tomar conta do clube, né? De uma certa forma. Quer usar o clube de lavanderia, né? Aí quebra, aí tem que trazer jogador, aí quer não sei o quê. No final, o time perde sua identidade com a cidade, porque a prefeitura, se de repente não consegue entrar naquela administração, meio que deixa as traças do time e o time fica... Aí o presidente tem que correr atrás de alguma forma. Hoje, né, nós temos lá o time... Se o Daniel não for mais nos jogos, é capaz de subir. Se for, vai continuar como está. Mas na parte administrativa tem muita dificuldade. Já é período de crise, as empresas não querem fazer patrocinar o time, porque custa caro, o time custa caro, porque você tem jogador, estadia do jogador, a gente que acompanha viagem. Então, assim, é um time que custa caro e o time não tem condições hoje de manter o time, manter um marketing
eficiente, que chame a cidade, a prefeitura também quando quer ajuda, quando não quer não ajuda, então distanciou a mesma política que uniu um dia, hoje distanciou, né? E corroborando com a análise do Samuel, Carlos, eu também acho que tem uma outra situação que ela prejudica não só ao Grêmio Esportivo Mauense. Eu acho que a única exceção de todo esse processo aí é o Água Santa, né? Por razões que a gente ainda quer descobrir, né? Essa relação de massa que tem lá em Diadema da Água Santa com a torcida. Porque eu acredito que, eu acho que até pela proximidade do ABC com a capital e com a Baixada Santista, eu acho que acaba inibindo um pouco o crescimento, Samuel, de torcida própria dos clubes do ABC. Sim. Cara, você vê as médias de público do São Caetano, são ridículas. Também, para você levar também aí mais de 1.000 torcedores aqui no Bruno Daniel também, e olha que o Santo André é o clube mais glorioso aqui do ABC. Campeão da Copa do Brasil, campeão, né, o São Caetano foi campeão paulista, mas eu acho que tem dificuldade de você criar torcida própria desses clubes aqui. Mas é isso que a gente está falando. Tanto o momento glorioso do São Caetano, do Santo André, teve um envolvimento grande da parte política. Ah, sim, a política está presente se sempre. Se não fosse né? Tortorello na época... O Ronan aqui com o Santo André, isso, exatamente. em São Bernardo lá com a família Teixeira e o Edinho lá com o Tigre, né? Porque também tem outro detalhe. E aí, eu sou meio torcedor também. Em São Bernardo, você tem lá o São Bernardo Futebol Clube e você tem o Esporte Clube São Bernardo. Que é o mais antigo. Que é o mais antigo, que é o antigo Aliança. O Palestra também, que desapareceu. Então, assim, você percebe que, por conta da política, prejudica esse vínculo do clube com a cidade. E é claro, né? Eu sempre costumo dizer, o Samuel gosta de brincar muito com isso, e eu sempre falo isso para o meu filho, né? Para mim, o fato do Mauaense entrar em campo já é uma grande vitória. Porque as dificuldades são muito grandes. Né? De estrutura, ninguém quer investir. Se é difícil para o São Caetano, para o Diadema, para o Esporte Clube Santo André, você imagina, para o São Bernardo Futebol Clube, você imagina para o Grêmio Esportivo Mauaense que não tem apelo. Mas não tem problema. Os 80, 100 testemunhas que estão lá desde sempre, eles... A coisa mais importante para a gente não é nem a vitória. É a própria existência do clube e é a própria existência do time entrando em campo. E um detalhe, viu? O Samuel é muito pé frio. 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Aí fica difícil. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um almanaque para ver quem é mais pé frio, Daniel. Eu vi o Mauaense ser campeão 4 vezes. Eu vi. E quantas vezes rebaixado? Algumas vezes. Mas isso não é o caso. Até porque o Palmeiras não tem mundial. Mas se cada um dos Aida der R$1 pro time do Grêmio Mauaense, fica maior que a CBF. Mas aí que tá, uma outra tradição. Por que o Mauaense só joga de sábado? Porque domingo é o jogo, é a várzea. Então o futebol de Mauá, a força ainda é maior na várzea do que no profissional. Né? É isso. Então, todos esses detalhes que a gente falou aqui, com mais coisas, mais histórias, mais situações, estão aqui na história do Grêmio Esportivo Mauaense, A Locomotiva do ABC, um filme de Samuel Boss e Daniel Alcarria. Tá vendo? Sempre falo errado. Alcarria, que vão lançar na segunda quinzena de junho. Então você pode conferir esse DVD e também terá um livro com a história do clube. Samuel, Daniel, muito obrigado por vocês. Tem uns abraços aí, tem a Sessão Maguila. A Sessão Maguila, porque é o seguinte, a gente fez esse DVD no amor, né? A gente saiu, a gente pegou os equipamentos e foi filmar. E teve uma coisa curiosa, né? O Daniel, que tem uma militância, sempre teve uma militância próxima ao PT, né? E hoje a gestão lá, né, não é a gestão do PT. Mas na época que teve a gestão do PT, o Daniel já tinha o trabalho praticamente pronto e não houve nenhum interesse da prefeitura em, olha, a história do futebol. E a gente deu a cara para bater e nós tivemos uma boa... Receptividade, a gente foi falar com a prefeitura apoiou o DVD. Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Não, que temos interesse, é o time da cidade, vai dar estrutura no dia do lançamento e a todos os patrocinadores que nos ajudaram, mas em especial a prefeitura. Ah, sim. Vamos falar aqui também os patrocinadores que ajudaram, né? O Magic Dreams Colchões, Nono Nardelli, a Opinião Pública, o Sindicato Mauá, Primavera Supermercado, a Suzan Tour, a Clínica Serfis e o Supermercado Joanim, que também apoiaram junto com a Prefeitura essa história do Grêmio Mauaense. Isso, na Sessão Maguila eu só queria mandar um abraço, agradecer, né, além dos patrocinadores, aí mandar um abraço para meu amigo Rômulo Eduardo, que está aí
acompanhando a gente aí na tarde de hoje, que é o nosso segurança, né? Exatamente. Porque eu tenho certeza que depois desse DVD, desse livro, vamos ficar bilionários. Né? É isso aí. Vai precisar muito de segurança. Sim, agradecer você também, Carlos, agradecer aqui a toda a estrutura aqui do Repórter Diário, Com certeza. que, como digo para você, também o RD ajudou na minha pesquisa também. É isso aí. E vamos ao Oscar, buscar o Oscar junto com o Aécio Neves. E o naquele Nobel de vídeo. Literatura, né? Vamos ver, né? No Oscar desse ano, o vencedor foi um documentário longuíssimo do O.J. Simpson. Pois né? é. Eu acho que não é só esporte, ali foi esporte, polícia, tudo mais. Amor, tudo bem. Samuel, muito obrigado. Carlos. Obrigado de coração. Obrigado, Carlos. mesmo. Valeu, Obrigado, irmão. viu? Obrigado E você. também muito obrigado a você, internauta, ligado no facebook.com/Jornal Repórter Diário e também no youtube.com/Repórter Diário. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível não só nessas duas plataformas, mas também na RD em Revista do mês de junho, no especial de esportes. E além disso, estará no nosso site repórterdiario.com.br. E aí fica a dica, a história do Grêmio Mauaense, a locomotiva do ABC. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.